Aleluia, aleluia. Deus cuida de nós, querido. Deus cuida de nós. Tome assento, por favor. Como eu disse, tem sido um momento bastante turbulento na minha vida. E na semana passada, sexta-feira, sem ser essa, outra, estava muito chateado, preocupado, conversando com Deus, orando, murmurando também. Deixa eu colocar no pacote, pastor, não posso omitir isso não. E Deus colocou essa canção. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. E ao longo da semana a situação foi se complicando, a angústia foi crescendo, a desesperança vai aumentando. E aí, numa daquelas noites, falei, Senhor, eu não estou mais dando conta. Eu não estou entendendo e não estou dando conta mais. E naquela noite eu tive um sonho. Amanheci, quer dizer, na verdade, tive o sonho, acordei no meio da noite. E passei o resto da semana com essa frase no meu coração. Aquela frase ficou latente no meu coração. E só me vinha na cabeça essa frase. E se você puder, por favor, abra a sua Bíblia. No livro de Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 2. O Senhor ministrou uma frase apenas, mas eu vou ler 2 versos. Porque ao longo da semana eu fui conversando com Deus e fui sendo aperfeiçoado pelo Senhor nisso. Deuteronômio capítulo 2, o verso 1. Diz assim: Depois viramo-nos e caminhamos aonde? Ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Agora vá comigo para o verso 7. E diz assim: Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Foi essa frase que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu sonhei com essa frase, alguém gritando para mim: Ei! O Senhor sabe que andas por este grande deserto. E eu acordei, e ao longo da semana fiquei conversando com o Senhor, e tem algumas coisas que, eu disse, o Senhor colocou no meu coração, nada novo, né? Como eu costumo dizer, eu não trago novas revelações, porque não creio, não nas novas revelações bíblicas, eu creio em revelações, né, a palavra de ciência. Mas não trago novas doutrinas e não vou trazer nada novo para vocês. Queridos, a primeira coisa que eu vejo aí, como eu disse, não é novo para você, é que desertos são reais e são naturais. O texto diz expressamente no verso 1, depois viramo-nos e caminhamos ao deserto. O povo caminhou para o deserto. E deserto, por definição, deserto é um lugar desabitado, é um deserto. É um lugar árido, por isso que ele é desabitado. É um lugar com temperaturas extremas. Nós vivemos algum tempo no deserto.
De dia um calor, né, como diz o povo, de rachar o cano. E de noite um frio de quebrar os ossos. Chegávamos em casa da igreja em São José, 2 horas da nossa casa, a temperatura sempre estava -1, -2. E durante o dia, quando íamos a São José, 39, 40, 42. É um lugar de temperaturas extremas. E é por conta deste cenário, deste ambiente, que o deserto também tem uma simbologia na nossa vida. A gente sempre fala isso. E aí, como é que você está? Estou no deserto. Brasília é quente, é seca, mas não é deserto. Mas nós falamos do nosso coração muitas vezes. Quando nós falamos de deserto, nós falamos de momento de dificuldade, um momento de escassez, e aí de diversas formas, escassez material, pode estar faltando o provimento, a provisão básica, pode ser escassez emocional, nós, muitas vezes, nós somos pessoas sociais, nós precisamos nos relacionar e muitas vezes nos vemos com as nossas carências não sanadas. Temos então uma escassez emocional, uma escassez espiritual muitas vezes. Muitas vezes nós nos deparamos com céus de bronze, Parece que a gente fala e parece que Deus não está ouvindo. São desertos da nossa vida. Momentos de solidão. E muitas vezes nós estamos no meio da multidão e nos sentimos só. E como isso está acontecendo hoje, pastor? Depois da pandemia, como isso acontece, mesmo no meio do povo evangélico, mesmo no meio do povo de Deus. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que esses desertos, esses momentos de escassez, solidão, eles são naturais. Fazem parte da nossa vida. Nós estamos nesse mundo, queridos. E há 2 certezas nessa vida, que o americano diz, a morte e os impostos. Mas tem outras, na verdade. Nossa vida não vai ser um mar de rosas. Nós vamos ter desertos. Nós vamos ter momentos de doença. A gente não gosta, mas é verdade. Nós vamos ter momentos de dificuldades, de conflitos conosco, com alguém. Nós vamos ter momentos de dificuldades profissionais, financeiras. São desertos. E fazem parte da nossa vida. Não é porque, como as pessoas dizem, maldição hereditária. Isso nem existe. Biblicamente isso nem existe. Não, pecado oculto. Às vezes um pecado te leva para o deserto, mas nem todo deserto que você está é por causa do pecado. Desertos são naturais, fazem parte da nossa vida. Desde que Adão pecou, o deserto começou. E nós vamos passar por eles. E não é porque você é melhor, porque você é pior, porque você é mais feio, mais bonito, mais rico ou mais pobre, que você está imune a eles. Nós podemos muitas vezes nos colocar em desertos. Pastor Osias falou de Elias. Elias fez cair fogo do céu, mandou matar 800 pessoas, e o povo matou. E de repente, Jezabel falou para ele, assim me faça Deus e os deuses, não foi Deus, não, os deuses, e outro tanto, se amanhã a tua vida não for como uma deles. E o que ele fez? Ele fugiu para o deserto. Ele se colocou no deserto. Ele correu para um momento de dificuldade. Você pode tomar isso da forma alegórica, como da forma literal. Ele foi para o deserto de Judá. Para o deserto de Judá ele seguiu para a caverna. Mas ele já estava num momento de dificuldade. E ele falou com Deus, basta, Senhor. Não sou melhor do que ninguém, não. E se Elias não é, imagine nós. Não sou melhor do que ninguém, não. Toma a minha vida. Então ele estava no deserto físico.
Mas ele se colocou no deserto também emocional, no deserto espiritual, por que não? Moisés mata o egípcio, né, pensando ser o libertador. Ele matou o egípcio, no outro dia ele foi lá apartar 2 hebreus e um falou para o outro: você vai me matar igual você matou o egípcio? E o negócio foi descoberto. E Moisés fez o quê? Fugiu para o deserto. E mais uma vez, um deserto físico, mas um deserto também alegórico. Moisés era príncipe no Egito, e agora? Ninguém. Quando ele foge para o deserto, ele não tinha perspectiva nenhuma. Lá Deus trabalhou, lá ele conheceu Zípora, conheceu Jetro, né? Lá, mas quando ele fugiu, ele não sabia o que ia acontecer. Ele estava num deserto. Esqueceu o pai, mãe, né, o adotivo e o natural, e foi embora. Ele se colocou naquele deserto. Muitas vezes, nós tomamos decisões, atitudes, caso de Moisés, né, e Estevão vai dizer que Moisés achou que ele era o libertador, daquele jeito, vai ser na força do meu braço. E ele se precipitou. E teve que ir para o deserto. E muitas vezes, coisas que nós fazemos, nos forçam a ir para o deserto. Mas aqui nesse caso, no verso 1 aí de Deuteronômio, Moisés diz que eles caminharam para o deserto como o Senhor me tinha dito. Aqui não foi o povo que escolheu ir para o deserto. Aqui foi o Senhor que mandou, vamos para o deserto. Tem hora que Deus nos leva para o deserto. E claro, se Deus nos leva para o deserto, nós vamos ter problemas no deserto. O deserto é lugar de solidão. Você já se viu nessa situação? Você fala: Senhor! Eu costumo dizer o Salmo 142, Davi fala: eu olho a mão direita e não vejo ninguém. Eu estou no deserto. Escassez. Senhor, estava aqui, tinha tudo, e agora não tenho nada. Seja no que for, não estou falando só de finanças, não. Na verdade, estou falando muito pouco de finanças. Muitos amigos, de repente você entra numa situação e fala: não tem ninguém. Uma unção, né, que você está falando e gente sendo curada, e de repente você fala e nem você mesmo acredita no que você está falando. Deserto. Jesus foi levado para o deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então há desertos que nós nos colocamos. Há desertos aos quais o Senhor nos leva. Mas o fato é que desertos são reais na nossa vida. São naturais na nossa vida. Não é porque você é melhor, porque você é pior em nada. Mas você vai passar por desertos. Você não está imune a desertos. Eu não estou imune a desertos. Atravessamos e atravessaremos os nossos desertos. Mais cedo ou mais tarde. Menores ou maiores. Mas teremos os nossos momentos. Isso é importante. Porque, como disse o pastor Zias, a nossa esperança, né, muitas vezes vai embora. E nesse evangelho que é pregado aí hoje, não. Você é filho de Deus. Você tem que comer o melhor dessa terra. Está passando prova é pecado. Pecado oculto. Maldição hereditária. Né, trabalho de macumba. As pessoas ficam querendo arrumar coisas. Justificativas. E a gente se deixa levar. Queridos, se você, como eu, está em deserto, saiba que não é nada disso. Desertos são naturais. Ou você se colocou lá, ou o Senhor te levou. Aí não pense que é algo extraordinário. É algo natural. Mas aí, como eu disse, vem a frase do verso 7 de Deuteronômio,
capítulo 2. Ele sabe que andas por este grande deserto. Se você se colocou lá, ou se o Senhor te encaminhou para lá, saiba de uma coisa: o Senhor não te esqueceu lá. O Senhor não ignora o fato de que você está no deserto. Não é algo que fugiu ao controle do Senhor. Não é algo que o Senhor deu as costas para a sua situação. Ele sabe que você está caminhando no deserto. Ele sabe que você está passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de agonia, de escassez, de solidão. O Senhor sabe. Muitas vezes a gente murmura. E há pouco tempo atrás a pastora Lígia pregou sobre isso, né? Sobre Gideão. Se o Senhor é conosco, por que que isso está acontecendo? Se o Senhor é comigo, por que que eu estou no deserto? Porque o Senhor te caminhou no deserto, é consequência dos seus atos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o Senhor sabe que você está lá. O Senhor não esqueceu que você está lá. O Senhor não te conduziu para lá e deu as costas. O Senhor sabe que você está ali. Você pode até se sentir sozinho, mas o Senhor está ali. Você pode até achar que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo, todo mundo me esqueceu. E pode até ser que todo mundo tenha se esquecido de você. Pode ser que sua mãe se esqueceu de você, como diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor não se esqueceu. Ele sabe que você está no deserto. Mas é interessante, queridos, que Ele sabe que andas neste deserto. É muito mais profundo do que o termo realmente quer dizer. Porque saber, eu sei de muita coisa, né? Como pastor dessa igreja, eu sei basicamente dos problemas de todas as famílias. Tem problema que eu sei e falo, não posso fazer nada. Eu vou orar aqui e pronto. Tem problema meu que eu sei e não tem nada que eu possa fazer. Mas o verbo que é traduzido como saber é o verbo iada. É um verbo que na Bíblia você sabe desse verbo, não sabe que ele é iada. Mas quando a Bíblia diz assim, conheceu fulano a sua mulher, a gente fala, mas ele não conhecia a mulher dele, não? Ele conhecia, né? Mas é um conhecer que quer dizer, teve intimidade com ela. É o verbo iada. É o mesmo verbo aqui. O verbo iada é saber, conhecer, ter ciência, perceber, compreender, reconhecer. Mas não é só de ter ciência. É um experimentar. É um ter intimidade. Familiaridade. Então quando Moisés diz aqui que o Senhor sabe que andas por este grande deserto, ele está dizendo que o Senhor está bem íntimo dessa situação. O Senhor tem pleno conhecimento. O Senhor é familiar a Ele, a sua situação. O Senhor está com você, ali dentro do deserto. Então é mais do que Ele te colocou lá e te largou lá. Ele te colocou lá e Ele entrou com você lá. Ele está com você lá. Ele te acompanha lá dentro. E talvez você diga, por que Ele não me responde? Nós cantamos, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Por que Ele não te responde? Não sei. Não me atrevo a responder isso. Senhor, por que o Senhor está demorando? Não sei. Eu não sei qual é o plano do Senhor. Algumas pessoas fizeram perguntas para o Senhor, tiveram a resposta imediata. O próprio Elias arrumou o altar e orou e falou, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que eu não falei de mim mesmo e que o Senhor é Deus. Caiu fogo na hora. Paulo falou, já orei 3 vezes para o Senhor, para tirar o espinho da carne. O que é que o Senhor falou para ele? Não,
E chega, minha graça te basta. Paulo estava no deserto? Estava. E Deus respondeu? Não. Mas o que a gente precisa entender é que lá dentro do deserto, na escassez que você estiver vivendo, na solidão que você estiver vivendo, no calor da situação que você está vivendo, seja uma situação escaldante, desgastante, o Senhor está lá com você. Ele está íntimo da sua situação. Ele sabe. Ele está lá. Ele está te acompanhando. Ele está te guiando no deserto. Ele não te esqueceu lá dentro. E isso faz toda a diferença, né? E aí eu pego o gancho que o pastor Osias falou. A gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança. Porque são coisas que a gente fala, bem, eu não tenho... como eu falei, Davi fala, eu olho para a mão direita e não vejo ninguém. Senhor, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho, o Senhor está lá com você. E por que o Senhor não responde? Eu não sei, mas firme-se naquilo que o Senhor já fez. Firme-se em quem é o Senhor. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória a certeza de que o Senhor sabe que você está lá. E Ele está com você lá dentro. O Senhor vê o cenário completo. A gente só vê o agora, né? E a gente é tão arrogante muitas vezes. Eu sei. Porque se fizer assim, resolve. Resolve não. Lá na frente a gente dá com os burros na água. E aí precisa reconhecer, né, como diz o sábio Salomão em Provérbios capítulo 3. Confia no Senhor e não te fies no teu próprio conhecimento. E talvez seja isso que o Senhor está trabalhando, né? Eu preguei aqui alguns meses atrás sobre a presunção, a nossa presunção. O Senhor nos leva para o deserto, para a gente penar um pouquinho. A gente vê que a gente não sabe nada. Você só precisa entender que o Senhor está com você no deserto. E aí, para reforçar essa ideia, né, e até do que foi falado aqui hoje, Moisés fala, então vamos trazer à memória o que nos dá esperança? Ele começa o verso 7 dizendo, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Querido, agora se você me permite, vamos trabalhar no contexto geográfico e histórico em que essa frase foi dita. Moisés está com o povo nas campinas de Moabe. Foram 40 anos de peregrinação. Peregrinar, por definição, é ficar rodeando, andando. Um peregrino parado, ele não está peregrinando, ele está acampado. O povo peregrinou 40 anos naquele deserto. E Moisés fala, nesse tempo, vocês não plantaram. Que o povo não ficou parado plantando. Até porque no deserto também não nasce. Vocês não plantaram. Mas vocês enriqueceram. Explica. No meio do deserto, na caminhada do deserto, o Senhor abençoou e prosperou o povo, contrariando toda e qualquer expectativa, toda e qualquer possibilidade. O Senhor prosperou o povo. E se você volta ao contexto imediato desse texto, a frase é dita, o Senhor te abençoou, abençoou a obra das tuas mãos, para dizer o seguinte, vocês hoje têm dinheiro para comprar água. Como é que esse povo arrumou dinheiro para comprar água? Um povo que não tinha pátria. Um povo que não tinha terra fixa. Um povo que nem água tinha. Como é que Deus fez isso? Eu não sei. Mas se lembre, o Senhor prosperou a obra das tuas mãos no meio do deserto. O Senhor multiplicou o gado. O Senhor guiou o povo. Perdão. Se o deserto é local de aridez,
O Senhor colocou a nuvem. Isso não é bênção? No meio do deserto, o Senhor falou, vocês vão andar no deserto, mas eu vou andar com vocês. E não só eu vou andar, eu vou proteger vocês do sol. No meio do deserto, local de animais peçonhentos, cobras, escorpiões, o Senhor falou, eu sei que vocês estão aí, fui eu que mandei, fui eu que botei vocês aí, mas eu vou andar com vocês e vou como coluna de nuvem à noite, para aquecer da temperatura extremamente baixa, para proteger dos animais peçonhentos, espanta, se você não sabe, fogo espanta animal peçonhento, e para iluminar o caminho. No meio do deserto, o Senhor guiou aquele povo. Querido, vamos trazer a memória que nos dá esperança. No meio do seu deserto, olhe para o que o Senhor fez. Nós tendemos sempre a olhar para o que o Senhor não fez. Nós tendemos sempre a olhar para os nossos fracassos. O povo reclamava com Moisés, como foi Coré, Datã e Abirão. Você não nos trouxe a uma terra que mana leite e mel. Ainda não acabou o deserto. Quando acabar o deserto a gente vai chegar. Até lá a gente está. E quantas vezes a gente não faz isso? Senhor, tua palavra diz isso, tua palavra diz aquilo, tua palavra, o Senhor promete, o Senhor diz, o Senhor não está fazendo nada. Não olhe para o que o Senhor não fez. Olhe para o que o Senhor já fez. Olhe para as direções que o Senhor te deu ao longo do deserto. Para as proteções que o Senhor te deu ao longo do deserto. Ainda no verso 7, Moisés diz, estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Ele falou, o Senhor sabe que vocês estão nesse deserto. O Senhor está ligado a essa situação. O Senhor conhece bem isso. O Senhor está experimentando esse deserto com vocês. Então tenham certeza, nestes 40 anos, o Senhor esteve com vocês. No meio do seu deserto, antes de vocês saírem do Egito, antes de vocês entrarem no deserto, o Senhor já estava lá. E agora nós vamos sair do deserto e o Senhor continua com vocês. Brotou água da rocha. O apóstolo Paulo vai dizer que a pedra era Cristo. A grande rocha de Horebe era o próprio Deus com eles. O Senhor enviou o maná todo dia. Exceto no sábado, mas quando não tinha no sábado, ele dava na sexta dobrado. Durante 40 anos, a Bíblia diz, não faltou maná. Não faltou maná, 40 anos. A provisão diária tinha, né? O pão nosso de cada dia tem. O Senhor está conosco. E depois o próprio Cristo vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele manazinho que caía todo dia, mostrava, era símbolo da presença de Deus. Durante 40 anos. Querido, quanto tempo já dura o seu deserto? Tem deserto que dura uma semana, dura um mês, dura um ano, 12, 10, 40, 60. Quanto tempo? O Senhor esteve contigo ao longo desse período todo. O Senhor esteve contigo ao longo desse deserto. Coisa nenhuma te faltou. É a última frase desse verso. Coisa nenhuma te faltou. Isso é algo impensável num deserto. Nós vivemos, como eu disse, um tempo no deserto. Eu gosto de dizer essa frase. Quando eu canto o hino 515, se lá para o deserto Jesus me quer mandar. Pois é, ele me mandou mesmo. Lá para o deserto. E queridos, como eu disse, temperatura,
Hoje, né, o deserto hoje é outro, porque né, tem tecnologia, você tem ar-condicionado, você tem canais de irrigação, canais de hidratação, você tem hoje, né? Mas ainda assim, no deserto, de vez em quando, a gente pega uns aperreiozinhos. Você pega uma tempestade de areia, nós pegamos uma tempestade de areia no deserto do Arizona, 2 dias sem sair de casa. Se você não tem água estocada, você está com um problema. Se você não tem comida estocada para 2 dias, às vezes a tempestade dura mais tempo, você está com um problema. Você dizer que você ficou 40 anos num deserto e não te faltou nada. Ah, eu quero pão. Toma pão. Não, pão é coisa para adolescente. Eu quero carne. Toma carne. Quem nos dará a beber aqui? Bate na rocha, fala a rocha, que vai sair água. Proteção, abrigo. O que você precisou, o Senhor te deu. Pode não ser luxo, porque é uma coisa que eu falo mesmo, né? Esse deserto, esse evangelho hoje que é pregado aí, né? Não, você tem que comer o melhor dessa terra. Camarão com caviar e lagosta. Né? Querido, a palavra do Senhor diz, fui moço, agora sou jovem, nunca vi necessitado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor tem compromisso com as nossas necessidades. Diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, verso 19. O Senhor meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Ele não tem compromisso com luxo. Ele tem compromisso com a sua necessidade. E a hora que você precisar de uma peia, Ele vai dar. A hora que você precisar baixar a crista, Ele vai te dar escassez para você baixar a crista. Ele tem compromisso com as suas necessidades. Coisa nenhuma faltou. A hora que o povo precisou, foi de castigo, tinha cobra. Tinha fogo no arraial. Tinha terra abrindo para comer gente. Não faltou nada. Do bom e do ruim. Mas o Senhor estava com eles. E com você, querido? E com você? Eu não sei qual é o seu deserto. Mas eu quero que, como o pastor Osias falou, olhe para trás. Olhe para aquilo que te dá esperança. Olhe para aquilo que o Senhor já fez. Para que você tenha certeza de que o Senhor sabe que você está nesse deserto. Feche seus olhos, por favor. Como eu disse, eu sonhei com essa frase e alguém gritando: ei! O Senhor sabe que você anda por este grande deserto. E eu glorifico a Deus que Ele mandou mais de uma pessoa aqui hoje para te dizer isso. Para te dizer que Ele sabe que você está nesse deserto. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei há quanto tempo você está nesse deserto. Mas o Senhor sabe que você está no deserto. E mais do que ciência de que você está no deserto, o Senhor tem experiência com você nesse deserto. Ele está experimentando o deserto com você. Se você passar pelo Vale de Baca, no deserto, como foi lido aqui nessa noite no Salmo 84, o Senhor vai estar com você. Mas se no deserto você andar pelo Vale da Sombra da Morte, o Senhor vai estar com você. Ele sabe. O cuidado do Senhor não depende das circunstâncias.
O cuidado do Senhor não depende do ambiente em que você está. O Senhor não te abandonou só porque é deserto. O Senhor não te largou lá dentro sozinho só porque Ele não está te respondendo, não. No meio da escassez, no meio da aridez, o Senhor está com você. Traga a memória. Traga a memória o que Deus já fez por você. Traga à memória o que o Senhor fez por você neste deserto. O cuidado do Senhor neste deserto. Os milagres que o Senhor fez para você neste deserto. Você diga à sua alma nessa noite: descansa. Você diga essa noite: Deus cuida de mim. Eu não ando sozinho. Eu não vivo sozinho. Deus cuida de mim. E o que eu preciso fazer? Como nós cantamos. Vir a cada dia cheio de alegria e se colocar nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel. Como o pastor Osias falou, talvez você hoje precise pedir perdão, que você murmurou, você reclamou, você fez como o povo de Israel, né, no Salmo 78, diz: pode o Senhor fazer? Será que o Senhor poderia? Você fez como Gideão: se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo? Você questionou: Senhor, por que o Senhor está deixando? Talvez você precise pedir perdão e falar: Senhor, eu fui bocudo. Eu falei demais. Senhor, eu questionei a tua soberania. Questionei teus planos. A fidelidade da tua palavra. Eu questionei a tua bondade. Eu questionei a tua misericórdia que se renova a cada manhã. Talvez você precise pedir perdão. Talvez você precise orar hoje, talvez como Eliseu: abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, desbloqueia a minha mente. Eu quero me lembrar daquilo que o Senhor já fez. Eu quero me alegrar naquilo que o Senhor já fez. Eu quero renovar a minha esperança, Senhor, nos milagres que o Senhor já fez. E você sabe o que o Senhor já fez por você. E você sabe que o que o Senhor já fez por você te impede de reclamar, de questionar a bondade, o poder, a misericórdia, o cuidado do Senhor. E talvez você precise só se entregar a Ele e dizer: conduz a minha vida, Senhor, neste deserto. Seja qual for a situação, ore comigo.